Basicamente eu sou formado em engenharia sanitária, né? Sou engenheiro desde 2007, trabalho basicamente com essa coisa, projeto de saneamento, etc e tal, e desde 2012, 2013, eu sempre tive curiosidade de provar alguma coisa nova, sempre procurava rótulos, bares, tinha aquela coisa de prestar atenção nos rótulos, prestar atenção nas informações que cada cerveja trazia. E nesse momento também começou essa inserção das cervejas, digamos que a gente hoje chama de especiais ou artesanais no mercado cuiabano. Que até então, você para conseguir aqui uma garrafa de alguma coisa, normalmente ela vinha até de fora do estado. Coincidentemente eu vim aqui morar para Morada do Ouro, então eu estava próximo aqui do Empório Serra Grande, que eu digo assim que foi um dos expoentes dessa cultura aqui em Cuiabá. Eles estão há um bocado de tempo trabalhando com isso. E notava que sempre eu ia lá, achava um rótulo diferente, achava uma cerveja alemã, uma cerveja russa, uma cerveja das Ilhas Fiji, alguma coisa assim. E comecei a olhar, comecei a provar cervejas, fazer a degustação disso e sempre curioso, ia lá perguntar pro Elvio, o que essa cerveja aqui tem? O que tem? Tem alguma coisa diferente aqui? Né? Você nota que elas tinham cores diferentes, elas tinham aromas diferentes, elas tinham rótulos diferentes, a apresentação das cervejas era diferente. Por mais que o preço sempre não fosse o mesmo preço de uma cerveja mainstream, me levava a pegar e curiosamente estudar isso e provar cada vez mais rótulos. E aí, do decorrer do tempo, fui estudando, fui provando as cervejas e apareceu a oportunidade no caso, o Marco Piacentini, que é um dos proprietários da Cass Beer, me ofereceu uma representação aqui em Cuiabá. 6 meses depois que eu montei o estabelecimento, eu fui para São Paulo fazer um curso de sommeliaria. Aí lá eu tive contato com a Kátia Zanata, que foi a primeira sommelier de cerveja no país. Ela fez o curso na Alemanha. A Kátia Zanata, o Alfredo Ferreira, são expoentes de cerveja, tanto cerveja artesanal como industrial, do Brasil e do mundo todo. São pessoas extremamente conceituadas. E fiz um curso lá de 100 e poucas horas, que a gente provou muita cerveja, estudou sobre todas as escolas, entendeu o defeito sensorial, análise sensorial, características básicas de todas as cervejas, serviço, mercado, processo. Assim, o Cuiabá, até eu tinha pessoas que trabalhavam com essas cervejas mainstream. Cuiabá, segundo o que dizem, tem um dos maiores índices per capita de consumo de cerveja do Brasil. Inclusive tinha um estabelecimento ali próximo à universidade, que era o per capita, por habitante, era a maior venda de cerveja que existia no Brasil, por habitante. Então, assim, Cuiabá, questão do clima, ajuda muito, porque a gente vive numa cidade muito quente. A cultura cuiabana também, leva muito isso ao consumo de cerveja. A gente não tem o hábito de consumir vinho, de consumir bebidas destiladas, como a gente encontra em outras regiões do país, que isso está mais consolidado. Acho que isso tem uma influência muito grande na questão. Então eu noto que isso está acontecendo de uma forma no mercado geral e, inevitavelmente, ele chegou na cerveja. Mas é importante frisar que a cerveja artesanal, ou também chamada cerveja especial, cerveja premium, ela só tem essa conotação de premium, de uma coisa especial, uma coisa aqui no Brasil. Porque na Alemanha, a Weiss é uma cerveja para tomar no almoço, como se fosse um refrigerante aqui. Tipo, eles têm cerveja na cesta básica deles. Então, assim, a gente tem essa conotação, nossa, uma Weiss, uma cerveja de trigo, nossa, que coisa chique, né? Não, mas você vai num país europeu, uma Alt Beer, uma Rauch Beer, assim como pro italiano ele faz vinho em casa, entende? Ele faz lá, ele tem a vinícola dele. Pra gente veio com essa conotação de gourmet, mas em países europeus essas cervejas que a gente chama de gourmet, elas são extremamente comuns, de prateleira. Assim como nos Estados Unidos, você vai numa liquor store, você vai numa conveniência, tem um freezer de cerveja artesanal, um freezer de cerveja mainstream. Tipo, a gente que tem essa conotação de achar que essa cerveja é muito... Infelizmente, por questões tributárias e por questão de custo de insumo, e lógico que quando você faz uma coisa em menor escala, ela acaba ficando mais cara,
Essas cervejas, infelizmente, elas ainda têm um custo de aquisição superior, às vezes o dobro de uma cerveja. Aqui eu tenho uma Berliner Weiss, é uma cerveja que remete, é um estilo que remete mais ou menos ao século XVI. Uma cerveja extremamente antiga. Quando Napoleão visitou, né, digamos assim, a Alemanha, ele conheceu essa cerveja e ele chamou isso aqui de Champanhe do Norte. Porque ela tem uma acidez tão presente que ele não conseguia associar essa bebida à cerveja. Menina dos Olhos da cervejaria, essa é uma Marzen. É um estilo alemão, também estamos falando de escola alemã. Basicamente é um estilo que tem as notas do malte muito à frente. Digamos assim, como nota principal, ela leva 5 tipos de malte diferentes. Ela é uma cerveja de 5% de álcool, leve. Tem 2 medalhas no caso, essa aqui ganhou 2 premiações nacional. Ganhou, no caso, uma medalha em 2015 e uma em 2017, no estilo German Style Marzen. E ganhou uma medalha na Argentina, na Libertadores da cerveja. Aqui eu tenho uma Vite Saison, que aqui no caso a gente está falando de escola belga. Eu digo que é a escola mais inventiva que existe. Ganhou uma medalha em 2017 como French Belgian Style no concurso de Blumenau. Já é uma cerveja um pouco mais pesada, ela tem 7% de álcool e ela tem essa carinha toda inofensiva. E quando... Exatamente. Falando de escola inglesa, aqui eu tenho uma Oatmeal Stout, que é uma cerveja de escola inglesa. Ela tem, no aroma dela, ela já parece muito uma nota de chocolate amargo e de café. É uma stout leve, então, digamos assim, é uma cerveja muito interessante e é uma cerveja fantástica para fazer harmonização. Você pega isso aqui, um chocolate amargo, uma torta de chocolate ou mesmo um sorvete de creme, vira uma vaca preta de adulto. Isso aqui é fantástico para fazer harmonização, com sobremesa. Você fala assim, nossa, cerveja harmoniza com sobremesa? Sim, senhor, e harmoniza muito bem. Só que com brownie, com qualquer coisa que tenha castanha, que tenha leite, que remeta essa coisa que você consegue introduzir o café com a harmonização, até mesmo fazer uma redução dessa cerveja para um molho de carne, digamos um cupim, um lagarto, alguma coisa assim que você precise para aparecer aquela notinha de café. Isso aqui é fabuloso, isso é uma coisa linda. Cerveja, por favor. Vamos lá. Essa aqui, o cheiro já é diferenciado. Essa é uma American Pale Ale, também é conhecida mais por APA, escola americana. Basicamente água, malte, lúpulo e cevada, mas o principal diferencial dessa cerveja é o uso de lúpulo americano. Essa cerveja, se fosse classificar público, eu não classificaria, porque lúpulo é como eu falei, é como pimenta. Depois que cai no gosto do camarada, ele não consegue voltar atrás. Então isso aqui, fora a Pilsen, é a cerveja que mais sai, porque eu noto isso, o público que gosta de lúpulo, ele fideliza. Ele não sai disso, ele não consegue voltar atrás para uma cerveja mais levinha, digamos assim. Existe uma linha, uma corrente de pensamento que meio que apresenta cervejas especiais como uma coisa um pouco elitista. E eu particularmente, assim como eu vi isso na turma que eu fiz o curso em São Paulo de sommelier, que eles têm 2 correntes de pensamento. Eles têm uma corrente de pensamento que diz que a cerveja especial, você não pode beber ela de qualquer jeito, em qualquer copo, tem toda uma questão de análise sensorial, temperatura de serviço, etc e tal. Mas aí, no meu caso, eu sou da outra linha de corrente, não dizendo que eles estão errados na questão do glassware, como serve a cerveja, temperatura de cerveja. Mas eu acho que, primordialmente, historicamente, a cerveja ela é uma bebida que surgiu do povo. Ela é uma bebida que surgiu provavelmente por uma mulher que errou a receita de um pão, deixou ele fermentar e aquilo azedou, virou um mosto ali e ela deu aquilo para o marido dela. E até as pirâmides do Egito elas foram pagas em cerveja. Ela era uma bebida, lógico que tinha cerveja do faraó, mas era uma bebida de escravos. A origem da bebida é humilde, digamos, é do povo, é popular.
Os maiores estilos, se você pegar os grandes estilos, tanto da Alemanha quanto da Inglaterra, por exemplo, a Porter, ela tem esse nome porque ela era uma cerveja de consumo dos estivadores dos portos da Inglaterra. Então era uma cerveja de trabalhador. A cerveja, ela é do povo, ela é feita pelo povo e não precisa necessariamente, lógico que tem suas regras, tem seu serviço, tem seu copo, etc e tal, mas não necessariamente é uma coisa, cerveja especial são para pessoas especiais. Que aqui em Cuiabá existe um evento chamado Cuiabril. Ele vai acontecer agora de novo em abril, dia 7 de abril. Então são 15 cervejeiros caseiros, fazem 18, no caso vão ser 22 receitas, 22 estilos de home brewers, né, de gente que faz cerveja em casa, mais 10 ou 12 estilos de micro cervejarias aqui do estado.